pessoal, vamos lá. Então, quando falamos de caráter e a natureza do exercício, falamos de características que venham relacionar pontos importantes ligados ao treinamento. Um ponto importante é as orientações, outro ponto é a fonte energética, onde eu vou desfrutar a minha situação, que eu estou, ou seja, em abalo muscular. Segundo Guyton e outros panoramas e meios sucintos. Então, quando falamos de fontes e efeitos ligados ao treinamento, é algo notório e eficaz analisarmos a dinâmica do treino, como, por exemplo, corrida 10 por 1.000 metros, 10 por 1.000, 10, ou seja, 10 por 1.000, a série que corresponde a 1.000 metros, nós podemos analisar, vai ser 10.000 metros. Então, o tempo compreendido entre 14, 4 minutos, depois 4:30, né? 4:30, depois 5 minutos, ou seja, depois você coloca um resultado total, 8 minutos para um repouso. Lembra que eu falei que o acúmulo de lactato é uma resposta que vem a ser limiar e importante para as coletas relacionadas ao exercício. Ok? Então, se eu faço esses piques ou trotes de 1.000 metros em 10 repetições, ou seja, 10 vezes, 1, 2, 3, aí vou um pique, 1.000 metros, outro pique, mais 1.000 metros, aí vamos somando e vem essa somatória avaliativa. A questão é essa, 1.000 metros, é lógico que nos coloca destaque importante para treinamento focalizando corridas de 40 quilômetros, ciclismo ou natação também, independente que sejam os campos equivalentes do esporte e a modalidade esportiva. Então, o esporte, a sua metodologia adaptável, podemos colocar ritmos derivados entre seu aperfeiçoamento, ligado ao dia a dia diário e a sua natureza e a sua eficiência. Ok? Vamos lá. Então, natação, podemos colocar 1.000 metros, um ritmo moderado, ok? Entre microciclo, mesociclo ou macrociclo, entre esses parâmetros evidentes ou que possa haver esses manejos ligados à pedagogia que venha a ser exercida esse treinamento. Pois bem, quando eu falo sobre organismos, coloca fatores importantes entre a própria maneira de viver a cada dia. E o próprio atleta, ele tem a sua vida pessoal e desenvolvimentista, vou usar em questão de aprendizado. Então, o gesto motor, ele é iminente. O campo desenvolvimentista, que é uma abordagem que adere ao desenvolvimento motor, ou seja, assimilar, associar, automatizar. Depois vai vir aquela destreza motora, entre estabilidade e estabilidade, é um conceito de treinamento, de treinabilidade. Às vezes as pessoas podem ver, será que a professora, os professores, ou seja, buscaram essa abordagem desenvolvimentista? A abordagem desenvolvimentista ela já veio de uma natureza ligada ao aprendizado motor. Tem vários autores, desde a década de 80, 70, 90, que colocam essa abordagem, que busca também meios como Mativieri para subtrair essas consoantes, porque tem muitas abordagens, muitos procedimentos e concepções metodológicas e pedagógicas. Por isso que eu coloquei essas cláusulas relacionadas à pedagogia da educação física e a educação física das pedagogias, a educação física nas pedagogias.
ok? São fatos importantes, que é iminente ao ser humano, ok? Então, natação contínua, 1000 metros, ritmo multiforme, múltiplas inteligências, que ocorrem de moderação, do simples para o moderado, do simples para o máximo, o ápice, que vai ocorrer entre essas conduções e essas sessões. Okay? Então, a natação, e entre intervalos, 6 de 20 metros, vai depender também da piscina, a sua largura, ou seja, a largura e o comprimento. Ok? Comprimento ou comprimento? Eu vou cumprimentar a ti hoje. Comprimento. É comprimento ou comprimento? Essas pegadinhas ainda surgem no Enem, né? Ou seja, mais ou menos. Mais é superior ou menos é inferior? Entre o gênero, etnia e raça. Ou seja, são fatores importantes que vêm a intercalar os conhecimentos gerais para chegarmos a sermos professores de educação física. Muitas vezes a ortografia não está ligada à ortopedia, mas a ortopedia está ligada à cinesiologia, e a cinesiologia está ligada aos campos ortográficos, à tatilografia do Cunha, que alguns livros que você vê anexo 70, aqueles registros que colocam um campo documental anexo importante entre o viver e entre a intensidade e o campo máximos, que relacionam a fonte e os seus poderes. O que é melhor, exercitar ou manejar? O que é melhor, manejar ou exercitar a cada dia? É melhor haver excitação ou inibição? Aonde eu vou excitar, excitação, um estímulo, vai haver uma direção para eu chegar ao meu treinamento e à minha carga. A palavra excitar é o que? Estimular. Inibir, ou seja, inibição, às vezes as pessoas pensam que é algo que tenha vergonha, uma timidez. Inibição está ligado também ao campo quê? Que vem inibir, ou um descanso, uma pause, que venha ajudar a restaurar as unidades que foram, ou seja, óbvio, no momento objetivo e subjetivo. Embora a subjetividade relaciona várias ideias, mas a objetividade vem a concretizar os fatores importantes. Então, na natação, pode ser de costa, natação nado peito, ou seja, vários nados, né? Você vai fazer aquela rotação, ou seja, você vai, a rotação que ela é peculiar, que você faz com a mão, ou seja, um movimento, que está um pouco, ou seja, até chegar um pouquinho para trás aqui, seja, esse movimento que você faz, alguns depende de cada professor, ligado ao método. É lógico que você vai vendo que o próprio aluno, essa rotação, ok? Ó. Aí você vai ter que fazer uma rotação, um campo de abdução na região do ombro, depois você faz um movimento de aduzido, depois você volta. Levantou a cabeça, ó, rotação. Puxou a respiração, soltou. Levantou, ó. Ou seja, esse momento parece que é detalhista, parece que é simples e modesto, mas é uma complexidade. Eu fui na época que eu estava fazendo aula prática de natação e também ensinando os alunos em campo de supervisão, tinha vários professores também, e eu estando lá naquele momento, quando faz esse movimento, uma cabeça, depois levanta, ó, ou seja, sempre com o olho aberto, quando se solta, quando você dá aquela tração no braço, muda completamente o contexto da competição. O Phelps, né? Phelps tem também uma dos Estados Unidos, que são dela, mas eu gosto de, depois vocês pesquisam, ó, tá aí entre os pontos aí. Mas o Phelps, aquele exercício que eu faço aqui, ó, a adaptação deles aí, ó, eles gostam de fazer bastante. Eu também gosto de fazer porque eu gosto de jogar um futebol. Futebolzinho, a natação tem que ser o quê? Um nado infantil. A piscina tem que estar do lado aqui, ó. Eu lembro na época que eu estava no SESI, aqui no Espírito Santo, SESI, aqui em lugar, em Vitória, eu ficava naquela piscininha pequena, não ficava rindo de mim. Mas depois eu entrei, quando eu cresci, eu entrei na grande.